Eu acho que a internet tem se tornado algo sufocante hoje em dia, muito pelos conteúdos que chegam aos montes até a gente, onde a maioria é superficial e sem alma. Parece que tudo tem uma validade predatada, é feito para ser consumido e depois descartado. Seja na música ou nos jogos, temos isso da arte como um produto. Particularmente eu não gosto. Mas enfim, em média a Steam tem de 50 a 60 jogos sendo lançados diariamente, e isso dá mais ou menos 19 mil jogos por ano. E nesse meio temos jogos perfeitos, jogos bons, jogos terríveis e jogos horrorosos. Alguns obviamente têm destaque e se sobressaem sobre os outros, seja pelo marketing ou por simplesmente ser bom. E senhoras e senhores, eu lhes apresento Megabonk. Ele é uma mistura de Vampire Survival com Risk of Rain 2, mas a principal mecânica do jogo acaba sendo a movimentação com a exploração de cenário. A tomada de decisão também é importante, já que para fazer uma build decente você tem que gerenciar os atributos que ganha de 3 formas diferentes. A mais comum é após subir de nível, você tem a opção de escolher entre livros e armas. As armas são a principal forma ofensiva dentro do jogo e cada uma delas funciona de um jeito diferente, mas dentro do contexto da build, todas podem ficar bem fortes ao decorrer da partida. Quanto aos livros, eles afetam os atributos gerais do personagem, como a vida, o dano, evasão, blá blá blá. Além disso, eles também têm influência nas questões que vão além do personagem, como a sorte, que é um recurso que manipula o RNG do jogo, que é a questão da aleatoriedade. Isso vai aumentar a chance de ganhar item lendário, por exemplo. Também temos a dificuldade, que altera o dano, a vida e a quantidade de inimigos. E nesse momento você deve estar pensando o motivo de querer um jogo mais difícil. E eu te respondo, amigão. A pontuação no final da partida é definida pela quantidade de inimigos que você matou. Ou seja, se você spawnar mais inimigos, vai fazer mais pontos. Vale lembrar que as armas e os livros que o personagem pode carregar são limitados, sendo 2 slots de início, mas sendo expansíveis até no máximo 4, utilizando prata, que é uma moeda adquirida durante as partidas. Outra forma de power-up é o santuário. É um espaço dentro do jogo que é carregado após o personagem ficar determinado período lá dentro. É uma área especificada. Depois que você carrega completamente, você pode escolher um atributo aleatório para ser melhorado no personagem. Os atributos são os mesmos que os dos livros, porém em uma escala menor. Isso é bem interessante para a formação de build, porque você pode, por exemplo, melhorar a chance de crítico pelos livros e também melhorar a vida máxima pelos santuários. E é nesse caso que você tem que ponderar suas escolhas para fazer não só uma build boa no momento, mas uma build que vai funcionar futuramente também. Além disso, a gente tem os baús, que proporcionam itens que são acumulativos. Todos eles têm um efeito especificado, alguns são atributos, outros são habilidades passivas. Tem um mesmo que invoca fantasmas para te ajudar toda vez que você interage com algum objeto do cenário. Todos esses itens aparecem de forma aleatória. No jogo também existem vendedores e estátuas Moai. As estátuas dão gratuitamente um item de baú aleatório. Já o vendedor te permite comprar um item do catálogo que também é gerado de forma aleatória. Ao meu ver, o que torna esse jogo tão bom é sua simplicidade. O jogador basicamente só tem a função de movimentar o personagem e interagir com os objetos que aparecem durante a play. O jogo não apresenta nenhuma mecânica inovadora que exige destreza extrema para fazer. É o típico jogo que agrada a qualquer jogador casual. Alguns jogos têm a tendência de ser quase um trabalho pela quantidade enorme de conteúdo e coisas pra fazer. E sinceramente eu tenho apreço por jogos assim, mas também gosto desse estilo que só serve como uma breve distração, entende? Uma pequena pausa na rotina caótica que temos diariamente.
É um tempo para deixar as preocupações de lado e apenas dar uma relaxada sem pressão alguma. Até porque, às vezes parece que estamos o tempo todo vivendo em alto rendimento, tudo em prol do progresso, tentando ter o máximo de desempenho durante a vida, para ter coisas que nem se sabe o motivo de querer. Provavelmente alguém disse que você precisava disso e agora você está correndo atrás, que nem um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Apenas substitua o cachorro por um primata cansado e o rabo por uma possível rota de fuga de todas as sensações ruins e desconfortos desse mesmo primata. Quanto à gameplay, você basicamente tem que encontrar um portal que te leva até a próxima fase, e eu classificaria essas fases compostas por eventos, sendo esses as hordas, que aqui são chamadas de enxames, e os bosses. Cada partida te dá um timer de 10 minutos, mas isso não é uma limitação, você pode permanecer bem mais que 10 minutos em cada estágio. O timer funciona mais como um aviso entre os eventos, onde você tem um tempo de paz para se preparar, e depois o evento em si. O primeiro dele acontece depois de 7 minutos de partida, quando um boss aparece. Um detalhe que eu esqueci de avisar é que você consegue aumentar a quantidade de bosses spawnados. Você tem que encontrar uma espécie de estátua, eu não sei exatamente como definir isso, mas cada vez que você interage com uma delas, ela adiciona um boss a mais a cada spawn. E ao ser derrotado, esse boss te dá um baú com um item aleatório. O segundo evento da partida é aos 6 minutos, nele uma enxame vai aparecer. Isso faz com que a quantidade de inimigos spawnados fique bem maior por um curto período de tempo. Um detalhe interessante sobre as enxames é que elas não têm um valor definido de quantos inimigos vão ser spawnados. Elas são baseadas na dificuldade do jogo, que é aumentada automaticamente conforme a partida passa, mas também pode ser aumentada pelo jogador. A cada enxame o jogo tem uma meta de dificuldade, digamos assim, para ser atingida. Supondo que essa meta seja 100 pontos e os goblins têm um valor de 5 pontos, essa meta pode ser atingida spawnando 20 goblins, mas cada mob tem sua própria pontuação, que varia durante a rodada. E isso funciona bem, traz um equilíbrio enorme para o jogo. Ele evita aquele tipo de partida maçante, no qual o jogador nunca consegue passar, mas também não fica fácil ao ponto de ser entediante. Mas você tem que levar em consideração que se você for aumentar a dificuldade do jogo sem estar preparado para isso, obviamente vai ter consequência, você provavelmente vai morrer de um jeito lindo. Enfim, aos 3 minutos temos outro enxame e depois outro evento de boss aos 2 minutos de partida. Agora quando o timer principal lá de cima, quando o tempo se esgota, entramos num evento chamado enxame final. A partir daí um tipo diferente de inimigo começa a aparecer, e eles vão ficando mais fortes a cada segundo que passa. Infelizmente vai chegar um momento em que eles provavelmente vão acabar com você, porque vai ser sua build contra a programação do jogo, não tem como evitar isso. É bom você interagir com o portal. A primeira interação ele vai spawnar o boss final da fase. Esse boss também é multiplicado caso você tenha interagido com aquela maldita estátua. E caso você encontre o portal e mate o boss final antes dos 10 minutos acabarem, a enxame final vai começar automaticamente. Pode parecer até um ato nobre, mas é só burrice, já que assim você não vai farmar, não vai explorar o mapa e vai morrer. Já quando você chegar na terceira e última fase, o personagem vai ser transportado para a arena do boss diretamente. E esse boss tem uma mecânica meio diferente, parece até o Ender Dragon do Minecraft. Quando ele perde certa porcentagem da vida, aparecem alguns pilares no mapa e o boss fica imune ao dano e começa a recuperar a vida. Aí você só consegue atacar ele depois de romper a ligação dele com todos os pilares. Por fim, quando você derrota esse boss, aparece outro enxame final e você pode sair pelo portal. E pronto, o mapa é concluído. Yeah, parabéns! Queria falar com vocês sobre uma das mecânicas presentes no jogo, que é a de andar na diagonal para que o personagem fique mais rápido, digamos assim. Dentro da programação isso é meio que um problema, mas o Megabonk faz uso disso para deixar a gameplay mais interessante. O culpado disso acontecer é Pitágoras e a forma que o computador interpreta a distância durante a movimentação. Eu vou trazer aqui um breve exemplo para explicar. A gente tem um problema lógico quando tenta mover algum objeto na diagonal. Supondo que a gente queira tirar esse triângulo daqui e passar ele para cá. Dá para considerar essa distância que ele percorreu sendo 1. Agora se eu pegar esse mesmo triângulo e passar ele lá para cima, novamente ele percorreu 1 de distância. E se eu quiser fazer esse caminho aqui diretamente, sem ter que passar por esse quadrado aqui, tá vendo? A menor distância entre um ponto e outro é uma linha reta. Então vamos traçar uma linha reta lá para cima. Isso aqui provavelmente está remetendo você a alguma coisa. Temos um triângulo maior aqui agora que se formou com um ângulo de 90 graus. Ele está torto, mas não importa. Enfim. Agora, qual é a distância percorrida aqui? Para descobrir isso a gente tem que fazer 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado
que vai dar 2 ao quadrado. Como a gente descobre o valor de 2 ao quadrado, a gente vai ter que pegar a raiz de 2, que no caso vai ser 1,4, ou seja, essa parte aqui tem o valor de 1,4. Então, quando o personagem se movimenta na diagonal, ele está 40% mais rápido do que se ele estivesse movimentando na horizontal ou na vertical, entende? Outra curiosidade é quanto a andar pulando. Geralmente, para ter uma física mais responsiva e realista, para não parecer que tudo no jogo é feito de papel, os desenvolvedores colocam atrito no chão que vai funcionar de acordo com vários fatores, como tamanho ou peso do personagem. Esse atrito geralmente é ativado quando o personagem está em contato direto com o chão. Então andar pulando é uma forma de anular isso e deixar o personagem sempre acelerado. E se você acertar o timing do botão de pulo, o personagem vai praticamente ignorar todo esse atrito, fazendo com que o personagem comece a andar na velocidade nativa definida para ele, sem influência do arrasto que esse atrito proporciona. Sabendo disso, da próxima vez que for jogar alguma coisa, use isso a seu favor. Olha só que legal. Enfim, pessoas, creio que essas foram minhas considerações finais sobre o jogo. Espero que tenham gostado desse conteúdo um pouco mais didático e sejam felizes na vida. Até a próxima, pessoal.